Sabe aquele silêncio que acontece bem aqui dentro? Aquele segundo antes de tudo mudar? A gente conhece bem esse lugar, não é? É um lugar que tem uma sensação física. A palma da mão, que de repente fica úmida, segurando um telefone que parece pesar uma tonelada. É também um som. Aquele baque surdo do nosso próprio coração, batendo na garganta, bem ali, na porta que a gente precisa atravessar. E claro, é uma imagem. Aquele tracinho de luz piscando, piscando, em cima de um botão que pode simplesmente mudar tudo. É a paralisia em forma de pixel. Em cada um desses momentos, existe uma força. Uma parede. Invisível, sim, mas sólida como aço. E ela separa quem a gente é agora de quem a gente sonha em ser. A gente tenta dar uns nomes mais bonitinhos para essa parede. A gente chama de cautela, de ser realista. Às vezes, para enganar a gente mesmo, a gente chama até de preguiça. Mas lá no fundo, no silêncio, a gente sabe o nome verdadeiro. É medo. E é por isso que a maior tragédia da vida, olha, não é fracassar. O fracasso, pelo menos, é movimento. A tragédia de verdade é passar a vida inteira do mesmo lado dessa parede sem nunca saber o que tinha do outro lado. Certo. Então vamos dissecar esse negócio. Para desarmar esse inimigo, primeiro a gente precisa entender como ele funciona. De onde é que vem essa força que prende a gente? A verdade é que o medo é antigo. Pensa nele como um software de sobrevivência, sabe, que foi instalado no nosso cérebro há milhares de anos. E o propósito original dele era bem simples: manter a gente com vida diante de uma ameaça física. Ele gritava, corre ou luta, e olha, funcionava. Só que o mundo mudou, e o software não foi atualizado. Hoje, o nosso tigre dentes de sabre não é mais uma fera na selva. É a chance de falar em público, de pedir um aumento, de ouvir um não. A ameaça não é mais de morte, mas de desconforto. E aqui está o pulo do gato. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença. A nossa amígdala cerebral, que é tipo o alarme de incêndio interno, ela dispara do mesmo jeitinho para uma apresentação e para um predador. Ela trata o desconforto emocional como se fosse risco de morte. É basicamente uma mentira biológica. E por acreditar nessa mentira, a gente acaba construindo a vida dentro de uma zona de conforto. Um lugar seguro, previsível, mas que é uma armadilha, porque nada de realmente importante cresce ali, sabe? Nada de novo vai florescer no concreto da segurança absoluta. E isso tudo nos leva à verdadeira natureza do medo hoje em dia. Ele não é real, ele é uma projeção, uma sombra na parede. Imagina só a cena, uma pessoa paralisada por anos, olhando para uma sombra monstruosa no fim do corredor. A vida em pausa, as oportunidades indo embora, tudo por causa daquela figura. Aí um dia, com muita coragem, ela dá um passo à frente e descobre que o monstro gigantesco era só a sombra de um objeto minúsculo, sabe? Projetada pelo ângulo errado da luz. O medo moderno é exatamente isso. Em um dos momentos mais difíceis da história, Franklin Roosevelt disse uma frase que define essa luta perfeitamente. Ele falou: "A única coisa que devemos temer é o próprio medo." Pensa bem nisso. O medo é um pagamento adiantado. São os juros que a gente paga por uma dívida de fracasso ou de dor, uma dívida que na maioria esmagadora das vezes nunca nem vai ser cobrada. A gente vive o sofrimento de um futuro que quase nunca acontece. Então qual é a cura? Se o medo se alimenta da inércia, do pensamento excessivo, da paralisia, o antídoto só pode ser uma coisa: movimento, ação. E para isso, a gente precisa de uma nova definição de coragem. Coragem não é não ter medo. Isso é, sei lá, ser um robô. Coragem é sentir o nó no estômago, as pernas tremendo, a voz falhando e mesmo assim dar o passo. É agir apesar do medo. O medo odeia velocidade, ele se dissolve com a ação. Então o plano é simples. Primeiro, reconheça o sentimento. Não briga com ele. Só sinta. E então, segundo passo, mova-se. Imediatamente. Tá com medo de fazer a ligação? Disca antes de pensar. Medo de começar o projeto? Escreve a primeira frase agora. Ação é o antídoto. Porque existe uma promessa. Do outro lado daquela parede, do outro lado do maior medo, não tem monstro nenhum. O que existe lá é a versão expandida da vida. É crescimento. É a pessoa que a gente pode se tornar. E no fim das contas, tudo se resume a uma escolha. Uma decisão que a gente toma não uma vez na vida, mas todos os dias. A gente precisa começar a reinterpretar o sinal.
O medo não é uma placa de pare. Ele é uma bússola. Aquele frio na barriga é um indicador de que estamos no caminho certo, de que aquilo que está logo ali na frente importa. Se não desse medo, provavelmente não valeria a pena. Portanto, a escolha fica clara. O medo de verdade não deveria ser o de fracassar. A única coisa que a gente deveria temer, de verdade, é olhar para trás um dia e perceber que por causa de uma sombra, a gente viveu só a metade da vida que era possível.